desnecessário, mas ela, enfim, achou que podia fazer isso e tal, e foi muito recebida com muita alegria pelas pessoas que ali estavam. Mas um ato desse, como você disse, acaba tornando-se muito simpático, né? Então, também eu acho que faz parte da estratégia, né? O problema é estar por segurança. Tem a questão do populismo, é interessante, né? Tem, como você comentou, a questão da segurança, exige, né? A posição dela exige um cuidado maior, uma responsabilidade. Você já imaginou o segurança, a responsabilidade do segurança da presidência? Meu Deus do céu! Senhora presidente, por favor, entre nesse carro urgentemente. Se acontecer alguma coisa com a senhora, eu estou pego, né? Aí eu sou responsável por tudo. E ela saiu depois, foi em direção aí ao local onde ela inauguraria 2.000 casas do projeto Minha Casa Minha Vida. É um projeto muito popular. Eu tenho a impressão que o Partido dos Trabalhadores acabou com esse projeto enriquecer o seu currículo político, né, na questão popular, na questão do populismo, questão popular mesmo. Acho que hoje a aprovação do Lula foi 86%, 90% quase. Se aproximou muito da sociedade. Acho que mexeu muito com a sociedade, principalmente aquelas classes menos favorecidas e tal. Então, luz para todos, Minha Casa Minha Vida, crédito à vontade, inflação equilibrada, uma série de fatores, um conjunto que acabou favorecendo aí a popularidade do presidente. Bom, professora Rosali e professor Otair. O professor Otair me procurou, meu vizinho, Batalha das Feras e dos Pálidos Infantes. Isso. O que é que significa isso, professor Otair? Eu estou... Daí deu uma folheada rápida, porque não deu tempo ainda de ver. Eu agradeço a sua atenção aí. Então, a Batalha das Feras e dos Pálidos Infantes, né? O livro, ele é dividido, é um trabalho de 2 anos, né? Ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte são poemas, a segunda parte são contos e ele termina com as crônicas, né? A Batalha das Feras e dos Pálidos Infantes se refere resumindo, né? É a eterna luta do bem e do mal, né? Aí se remete para o taoísmo, para o yin e yang, a dualidade da vida, esse tipo de coisa. Então é um poema que fala disso, né? Que ele tá, acho que é a última coisa que tem no livro. Eu tenho muito carinho por esse poema, né? E ele fala assim de uma batalha, né? Entre seres do bem e do mal, mas que no fim são lados de uma mesma moeda, né? Lados de uma mesma moeda. Exatamente. Como é que surgiu a ideia de lançar um livro desse nível, Otair? Desse nível... Da maneira como você idealizou. Como é que surgiu a ideia? Olha, na verdade, assim, esse é meu segundo livro. O segundo livro. O primeiro é Paisagem da Minha Janela, foi editado por uma outra editora. Na verdade, eu nem tinha essa ideia, né? Eu tenho um blog que eu atualizo constantemente, né? Aí eu recebi o contato de algumas editoras, né? Querendo publicar, né? E assim, o projeto dessa editora, a editora Protexto, ela é de Curitiba. Eu achei muito bacana, muito interessante a ideia que ele propôs para mim, né? Aí fechamos uma parceria, né, e lançamos o livro. Na verdade, assim, são atualizações diárias do meu blog, né? Qual é a tua profissão, Otair, assim, diária? Olha, é assim, eu sou engenheiro de formação, né? Fiz administração também. A minha especialidade são negócios, né? Administração focada em negócios e em tecnologia. A minha vida inteira eu passei com tecnologia. Por isso que a pergunta agora exatamente Na verdade, assim, acho que o elo que me une, né? Por exemplo, a professora, há muitas pessoas voltadas para a literatura, assim, eu tenho uma paixão imensa por livros, né? Desde o meu processo de alfabetização, quando eu comecei a entender os símbolos, eu me apaixonei completamente, né? Isso seguiu sempre paralelo na minha vida, né? Então, surgiu a ideia desse primeiro livro. O primeiro livro ele foi editado há 5 anos atrás e era um material assim da minha adolescência, então não tem muita maturidade na escrita ainda, né? Não tem maturidade literária. Esse eu acho que já tem uma certa maturidade literária, né? E
É esse o projeto, né? Lançamos recentemente, a aceitação está sendo muito boa, né? Lançamos em Rio Preto. A ideia... Quando foi lançado? Foi lançado há 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, eu acredito, né? E agora em setembro nós vamos lançar em São Paulo, né? São Paulo. A ideia era originalmente lançar de São Paulo, que eu estou há 2 anos na cidade, né? Mas assim o editor falou, poxa, você teria 2 anos... Por necessidade, por conta da atuação do campo empresarial, ou veio transferido eu para cá? adotei, assim, é um histórico familiar, né? Tá. Assim, a minha esposa, ela tem origens aqui na região, né? Apesar de não visitar constantemente, né? Mas surgiu uma proposta para ela de trabalho para cá e nós viemos para cá, né? Tá. Professor Rosari, qualquer um pode escrever, não estou dizendo que ele seja qualquer um, mas colocar num papel, extrair de dentro, não é, da sua alma e jogar para o papel, é assim que se faz? Pode. Pode? Pode. Você vê... Mas não é um dom? Não Pode. Algumas pessoas têm mais facilidade para se exprimir, mas essa facilidade vem por conta de uma construção anterior que a pessoa mesmo tem. Então, por exemplo, quem lê mais tem mais facilidade para escrever. Tá certo. Porque ler e escrever são paralelos. Certo. Assim como falar e ouvir. O que nós falamos, da forma coloquial, como o Altair estava falando, né? No coloquialismo tudo se permite. Eu em casa não digo, por favor, passe-me a água. Eu não falo isso. Dá um copo d'água aí. Me passe a água. Isso é permitido dentro da língua, embora não esteja gramaticalmente correto, porque existe uma frouxidão familiar que propicia isso. Agora, escrever é 99% de técnica e transpiração e 1% de talento. Só 1% de talento? 1% de talento. Às vezes a pessoa não tem esse 1% do talento, mas ela é tão disciplinada, tão organizada no que ela produz, que ela tem muito mais sucesso do que aquele que tem 1% de talento, que é o total, e ele não consegue chegar ao editor. Não consegue chegar à publicidade. É claro que quando a pessoa se debruça, trabalha e tem talento, então aí saem produções boas, como essa, por exemplo. Posso ler? Pode. Quando escrevo meus poemas, quando denuncio meus dilemas, busco de todas as formas entender essa busca extrema que é o farol de minha jornada, atravessando tempestades marítimas. Não me resta nada, nem mesmo a rima. Tubarões rondam nossos corpos, pois querem tudo até nossos olhos. Um dia há de vir em que eu te veja por aqui, com esse seu ar terno e manso, esse jeito de poucas palavras, essa presença sem sons, cheiros, brilhos ou cores, apenas uma suavidade que vem e amansa, que vem e descansa, que vem e me repousa, que vem e pousa como um leve e perfumado lençol, aquecendo meu corpo vazio, meu corpo sem fio, que segue por um rio sempre a te buscar. Somos diferentes nesse lado do ocidente, pois gostamos do poente de gente que sente e não se arrepende do gostar com unhas e dentes. Fio de cabelo leva o meu desvelo, leva o meu enlevo, leva o meu desejo de nunca te deixar partir, deixar chegar. Eu fiz uma associação aí. Do Altair. Parabéns, né? Tá vendo? Eu acho assim, tem talento e tem transpiração. Tem, não, Altair? Tem talento, muita, não é? Então tá. Muita gente tem que saber combinar palavras, tem que saber... Por exemplo, a pessoa que não lê, ela jamais vai usar a palavra enlevo. Entendi. Ela não tem dentro do vocabulário passivo dela, do cabedal, da bagagem vocabular dela, lexical dela. Se ela não tiver essa palavra, ela nunca vai usar. Perfeito. A gente só dá o que tem. Você falou de tubarão aí, falou de mar, e eu lembrei do livro que você escreveu, né? Eu vi o fim do mar. No mar. Eu vi o fim do mar.
Até prestei para o professor dar uma olhada também lá, tá? E ele vai receber. Comigo e eu não sei se eu vou devolver. Então você vai receber o seu até. Não, mas Eu queria agradecer a leitura da professora, que até me emocionou. É uma honra, muito obrigado, viu? E eu estou com o seu livro, e eu lembro a primeira conversa que eu tive com o Marcos, ele falou: olha esse título, olha essa coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, né? E realmente é assim, eu comecei a ler o livro e realmente a professora sintetizou muito bem, né? A escrita é talento, mas tem a transpiração ali, né? E a afinidade, a pessoa tem que ter afinidade com a leitura, tem que gostar muito de ler para conseguir se expressar. O título do livro é muito sugestivo. E o título do livro da professora Rosalie também foi muito sugestivo. Eu vi Fim do Mar, de repente eu parei para pensar, falei, meu Deus do céu, onde que é o fim do mar, né? Pois é, mas você sabe que ele me veio à cabeça por causa de um livro que eu tinha lido para minha tese de doutorado em teoria da literatura. Eu trabalhei na minha tese com um autor contemporâneo italiano chamado Alessandro Baricco. Não sei se vocês já ouviram. Não, eu não ouvi. Não. Ele, entre os vários livros que ele tem publicados, um deles foi a base do Tornatore para fazer o filme A Lenda do Pianista do Mar. Né? Um outro livro dele chamado Seda também foi transformado em filme. Outros textos dele já são peças de teatro na Itália. E ele escreveu um livro chamado Oceano Mar. E quando eu vi aquele livro na estante lá na Itália, eu falei, mas por que Oceano Mar? Que diferença tem uma coisa da outra? Aí fiquei atormentando todos os meus amigos ligados à geografia ou alguma coisa para me explicar, até eu conseguir entender a diferença entre o oceano e o mar, né? E nesse livro tem uma personagem que passa o livro inteirinho à procura, fazendo uma pesquisa nas praias por onde ele anda, para ele tentar determinar onde o mar começava ou terminava e onde a praia começava ou terminava. Ele passa o livro todo fazendo isso. Cabeça de um... Aí eu falei, meu Deus, onde será que termina o mar mesmo, né? E eu sempre brincava que eu falava assim, que o mar da minha avó tinha assim, a minha avó materna. Tinha uma loucura tremenda para voltar para a Itália e nunca conseguiu voltar. E ela sempre falava assim, o meu mar termina na Itália. Dona Assunta era italiana? Sim, meus 4 avós são calabreses. Os 4 avós? Os 4 avós, do meu lado do pai Galo. Opa! O meu avô, Pietro Paolo Gallo, de Pindorama. Não tem quem fundou o cinema. Não. O meu sobrenome, meio espanholado, Sanches, é do meu marido, que se chamava Hilário Sanches e Sanches. Entendi. Porque ele era filho de primos entre si, que se casaram. Então eram Sanches e Sanches, né? E aí eu adotei uma parte do sobrenome. Mas o meu galo é calabrês. Mas o nome galo tem uma tem toda a Península Ibérica tem. Né? Tem galo em Portugal, que infelizmente eu não sou parente do azeite, né? Do dono da fábrica do azeite Galo, né? Mas sou parente do pessoal da fábrica de macarrão Galo lá de Campinas, tá vendo? Alguma coisa tem, né? Mas tem muito galo, o poleiro é grande. que bom que tenha tanto galo desse jeito, né? A gente precisa ter tanto galo assim na nossa política, gente de bem, gente que pratica, gente que escreve, gente que mostra, que bota no papel que tem no coração. Se eles fizessem dessa forma, com certeza eles estariam prestando uma grande colaboração para a formação da nossa sociedade. Porque eu acho que através, e a única salvação deste país é o estudo, é a educação. O sujeito ter educação é o princípio e a base de tudo. Não precisa ser tão aprofundado quanto esses conhecimentos que vocês demonstraram aqui no programa, mas pelo menos um pouco da base, 1% de conhecimento que vocês têm, e passaram agora para os nossos telespectadores, eu acho que seria o suficiente para a gente ter uma sociedade muito mais justa e muito mais
muito mais relacionada entre si. Eu gostaria de agradecer e parabenizá-los por esses trabalhos que vocês desenvolvem a favor da educação no Brasil. Isso que é importante. É necessário, sim. Eu acho que é uma das razões porque a educação vive sendo assim massacrada e barrada, é porque realmente não interessa que a população pense, né? Eu sempre fui clara quando as pessoas me perguntavam. Isso me rendeu um belo sacrifício num período da minha vida em que eu fui processada porque eu tinha já essa postura de tentar fazer com que os meus alunos fossem criaturas lúcidas, que soubessem pensar com clareza.